Vini, que eu quero que você traga de todas as suas experiências, de todos esses convidados, que só 11%, né? 11% que são 18% que representa 11 entrevistados. 11 de 61 entrevistas, 11 desses entrevistados são pessoas solteiras. Isso. Todo o resto é comprometido, namora, casado, Ou enfim. construiu o resultado durante o relacionamento. Hoje talvez seja solteira, mas o resultado foi construído dentro de um relacionamento. E aí eu quero que você me traga quais foram os principais insights. Bom, a primeira coisa que eu percebi é que assim, todas as coisas que eu vou aprendendo com essas pessoas, eu vejo de uma maneira muito prática na minha vida se isso funcionou, se eu já fiz, se vai acontecer ou não. Porque a ideia é o quê? A gente levantou uma bandeira que a gente é contra teorias bonitas. O que é teorias bonitas? É tudo aquilo que você vê na internet e não consegue produzir na prática. Então, a grande sacada foi a gente conseguir visualizar aquilo que a pessoa falava e a gente ver se na prática também fazia sentido. Então, eu lembro que quando eu tava na faculdade, que eu tava nesse processo de ler muito, estudar muito, eu li um livro e esse livro me marcou muito. Um capítulo especial, tanto é que eu lembro até hoje, que é o capítulo 10 do livro Pensa e Enriqueça, que é transmutação sexual. Nesse capítulo ele falava o seguinte, que todas as pessoas, a energia mais forte que a gente tem, nem é a energia do amor, é a energia sexual. A energia sexual é mais forte que a energia do amor. Tanto é que algumas pessoas, mesmo amando, elas jogam fora suas empresas, seus relacionamentos de anos, seus casamentos, sua família, por causa de 5 segundos, 3 segundos de prazer. Só pra gente entender a força da energia sexual. E aí, um estudo de grandes pessoas, de pessoas que tiveram muitas riquezas, que construíram fortunas, que se destacaram em segmentos, em diversos segmentos, eram pessoas que tinham essa energia sexual muito alta. Uhum. Mas qual que era o grande segredo? Era essas pessoas não dissiparem essa energia sexual de forma física, que é o sexo, tá? Quando você faz isso, você simplesmente pega energia e dissipa. Pega energia e dissipa. O que gera resultados, o que impulsiona, o que te leva pra frente, é você pegar essa energia e, segundo o autor, transformar ela dentro de algo. Colocar ela, direcionar ela pra outras coisas. Pro trabalho, pra relacionamentos, enfim. Quando você tem uma mulher, quando você tem um relacionamento, fica muito mais fácil de você direcionar essa energia pra outras coisas. Porque quando você é solteiro, você tá naquela de dissipar o tempo inteiro, de dar aqueles picos de prazer, de buscar esse prazer. Então você só dissipa. E você não usa, de fato. E aí, aquilo me marcou muito. E eu falei, putz, eu acho que é isso. Acho que eu tenho que começar a pegar essa energia muito forte e demandar em coisas que me tragam resultado a longo prazo. Quando a gente começou a conversar com as pessoas, a gente começou a perceber que todas elas falavam sobre família, relacionamento, o quão importante era ter uma pessoa do lado. E eu nunca nem tinha namorado. A primeira vez que eu namorei e a única, creio eu, é com a Mari. Então, eu tive logo antes de começar a gravar, eu consegui entender na prática o quanto que isso influenciava. E, cara, é absurdo, assim, o tanto de energia que você consegue colocar em outras coisas. Em outras coisas e não só buscar dissipar essa energia através do ato sexual. E essas pessoas, elas foram colocando em destaque o quanto que esse parceiro, ele influenciava no resultado. O quanto que a pessoa conseguia superar os limites quando ela tinha alguém que ajudava, que estimulava e que estava ali. Sabe? Suporte. Da sensação de estar ali já era algo que alavancava muitas pessoas. E uma história muito curiosa, inclusive, que acabou viralizando na internet, foi quando a gente conversou com o Eduardo Costa. Que até pouco tempo tinha aversão a relacionamentos. Né? Ele não era o nosso melhor exemplo de relacionamento. O pegador, né? Exatamente. Inclusive ele se intitulava assim, né? E aí quando a gente conversou com ele, foi uma conversa muito bacana, porque foi a primeira vez que ele realmente falou de educação. Tanto é que os vídeos no Instagram dele foram os mais visualizados, foram falando disso. E numa parte dessa entrevista, que a gente bateu um papo, ele falou o seguinte, cara, eu já fiquei com as mulheres mais bonitas do Brasil, fiquei com inúmeras mulheres, mas a minha vida mudou nos últimos 2 anos. Quando de fato eu casei e a minha vida mudou. E eu falei, cara, como que ele teve um resultado X então, antes de ter um relacionamento saudável?
O grande lance que eu fui pesquisar justamente para trazer aqui, algo que explicasse esse caso específico, era o seguinte. Que apesar de não ter um relacionamento duradouro, em toda a carreira dele, o relacionamento fez parte. Não em grandes períodos, mas muitos em pequenos períodos. Ele sempre esteve se relacionando. Exatamente. Então, mesmo não durando muito, talvez até limitou aonde ele poderia chegar. Um exemplo. Talvez ele pudesse ter chegado ainda mais longe. Sacou? Porque, pela qualidade não, desse relacionamento. Por mais que ele tivesse alguém em todos os momentos, Vini, você concorda comigo que o fato dele sair de um relacionamento pra entrar em outro… Desgasta energia. Dispensa energia ali. Exatamente. Então, a gente olhando nisso, a gente conclui o quê? Que sempre teve um relacionamento que, apesar de ter sido pouco duradouro, existiu. E que talvez isso tenha sido um limitador. Talvez, se tivesse um relacionamento de mais qualidade, talvez teria impulsionado ainda mais a carreira dele. Então, a gente começa a perceber que, além de ser algo que traz resultados, é algo que você consegue utilizar melhor a sua energia sexual e conseguir colocar para outros lugares. Porque quando você não tem esse relacionamento, você acaba dissipando ela só em busca de prazer. Isso foi o que eu aprendi lá no livro e foi o que eu vi entrevistando as pessoas.